E se eu te disser que a Julie não precisa de marcadores pra viajar no tempo, porque já existem um monte de marcadores espalhados pela cidade. E sério, quando eu descobri essa teoria, minha mente simplesmente transcendeu. E isso não explica somente como ela vai viajar no tempo a partir daqui, mas também como ela ganhou essa habilidade de Story Walk. E se você não percebeu isso, fica tranquilo que eu vou te explicar direitinho nesse vídeo, e eu tenho certeza que isso vai explodir a sua cabeça. Fala minha viajante no tempo, fala meu menino que foi salvo pela Julie. Eu sou o Abram Joy e no vídeo de hoje eu vou te explicar uma teoria simplesmente explosiva que deixou minha cabeça fora do lugar depois que eu percebi que a Julie não precisa criar marcadores, ela não precisa fazer novos marcadores, porque From já tá repleto de marcadores espalhados por todos os lados. Isso porque os marcadores são os desenhos do Victor. Esses desenhos que são os registros do que o Victor viveu em From no percorrer desses 40 anos que ele ficou lá dentro, que ele sobreviveu em Fromville. E o mais maluco dessa teoria é você perceber que a Julie não ganhou a habilidade de Story Walker, onde a gente achava que ela tinha ganhado. Ela, na verdade, se tornou Story Walker lá na primeira temporada. E não para por aí também não, porque essa teoria também explica como a Tabitha foi parar na cidade em que o pai do Victor morava. Sério, eu tenho certeza que quando você ouvir o que eu tenho pra te dizer nesse vídeo, você vai ficar completamente sem chão e maluco por não ter percebido isso antes. Então, antes de mais nada, não esquece o seu like, não esquece de curtir esse vídeo aqui, porque esses vídeos de análise dão muito trabalho e você sabe que eu faço com muito carinho, trago um conteúdo muito detalhado pra vocês e com muitas referências e cenas pra mostrar tudo que eu tô falando da forma mais clara possível. E também não esquece de comentar se você acha que a teoria tá fazendo sentido, se não tá fazendo sentido, que ponto você gostou, que ponto você acha que eu viajei. E é claro que se você não for inscrito, não esquece de se inscrever. Eu tenho certeza que você vai curtir todo esse vídeo que eu faço pra vocês com muito carinho. E é claro que eu te convido também a se tornar um membro aqui do canal com uma condição super especial. Você pode se tornar um membro no primeiro mês completamente de graça. E sendo um membro desse canal, você vai ter vídeos exclusivos, lives exclusivas que eu vou fazer nesse sábado sobre quem possivelmente vai morrer nessa temporada. E é claro também participar de um grupo exclusivo de membros que é onde eu coloco as melhores teorias. E antes de gravar, eu sempre mando pra esse grupo o que eu vou falar e quais são os argumentos dessa teoria, o que geram muitos debates legais. Mas é claro que se você não conseguir virar membro nesse momento, você também pode participar dos grupos abertos que eu tenho sobre From, onde você vai ver todo tipo de teorias, uma mais criativa que a outra, de uma comunidade que ama muito. Então, se você quiser participar desse grupo aberto, tá aí na descrição o link pra esse grupo do WhatsApp. Então, sem mais enrolação, bora recapitular o que a gente sabe sobre a Julie ser uma Story Walker. A gente descobre lá na terceira temporada que a Julie tem uma habilidade muito peculiar, que é viajar através do tempo. E que, segundo o Ethan, que é a pessoa aparentemente que mais entende de viagem no tempo dentro de From, essa habilidade se chama Story Walker. E apesar de ser uma habilidade muito importante pro desenrolar de From, é uma habilidade muito perigosa pra Julie, que não sabe controlar ela. O que já colocou a coitada sem saber em diversas situações extremamente perigosas. Como, por exemplo, na caverna das criaturas, na floresta à noite, do lado de fora do trailer, onde tá o Dean, o Boyd, a Donna, o Randon e as criaturas que estão observando eles. Como a gente viu no quarto episódio da quarta temporada, inclusive colocou até ela de frente com o Homem de Amarelo durante o massacre que aconteceu na infância do Victor, né? Colocou ela de frente com o Homem de Amarelo completamente sedento, descontrolado por uma carnificina. E o pouquíssimo que a gente sabe sobre essas habilidades de Story Walker é um pouquinho confuso pra todo mundo e baseado nos livros infantis do Ethan, né? Que o Randon recuperou lá na Casa Derrubada nessa quarta temporada. O livro da Cromanocco e do livro que eu não consigo falar o nome, Gaguligui, sei lá. O que a gente sabe de concreto é que ela de fato viaja através dos capítulos de From. E por que eu tô falando capítulo, né? Ao invés de viagem no tempo. Já tem um tempo que tá rolando o rumor que From age de acordo com uma história de um livro. A gente já viu até o Jade falando que From funciona como uma história incompleta, né? Que tá faltando capítulo. O Homem mesmo de Amarelo questiona a Julie nessa quarta temporada e não dá pra mudar uma história que já foi contada. Então eu acredito que faça sentido a gente encarar a viagem da Julie dessa forma, como se ela estivesse viajando através de capítulos da história de From. Então sempre nesse vídeo, quando eu me referir a viajar através dos capítulos, é óbvio que eu tô falando sobre viagem no tempo, beleza? Então o que a gente sabe sobre essa habilidade de Story Walker é que ela pode fazer a pessoa, pode fazer a Julie viajar através do capítulo, viajar através do tempo. Só que quando a Julie viaja através do tempo, ela não se teletransporta para outro momento. O que acontece é que a sua consciência toma uma forma física, que nesse vídeo a gente vai chamar de forma astral, beleza? Então quando a Julie viaja através do tempo, quando ela vai para outro capítulo explorar ou fazer algum plano mirabuloso, a gente tem duas Julies, uma que fica no presente convulsionando, a Julie do presente, o corpo físico original dela, e temos o seu corpo astral, que se materializa e vai pro passado. Outra coisa que a gente descobriu nessa quarta temporada, diferente do que pareceu na terceira, é que quando a Julie faz essas viagens dela, ela não é apenas uma telespectadora, ela não fica lá só assistindo invisível. Quando ela tá no passado, ela pode ser vista, ouvida e atacada, como a gente viu acontecendo nessa quarta temporada 2 vezes. O que é muito curioso,
curioso se você parar pra pensar, porque a gente vê o Ethan e o Homem de Amarelo afirmando que o Storywalker não pode alterar o que aconteceu. Mas isso parece cada vez mais errado, uma vez que a gente vê a Julie indo pro massacre na infância do Victor por 5 segundos e mudando a rota do Homem de Amarelo, consequentemente salvando a vida do Victor. Se você parar pra pensar, se o Homem de Amarelo não tivesse saído dali de trás do carro em direção a Julie, e depois que ela tivesse desaparecido ele fosse pra outro lugar, o Victor, assim que ele saísse daquele refúgio que a Miranda pediu pra ele ficar e fosse em direção à cidade, ele teria encontrado com o Homem de Amarelo. E como a gente viu no 4º episódio dessa 4ª temporada, a Julie escapou por um triz, ela quase foi pega pelo Homem de Amarelo. E ela só foi salva porque o Randall tirou ela na hora de dentro das ruínas, que a gente vai chegar lá pra que elas servem. Mas se isso não tivesse acontecido e o Victor tivesse encontrado com o Homem de Amarelo, ele não teria tido a mesma sorte. Sem contar que quando ela tá viajando através dos capítulos, isso deixa ela vulnerável de 3 formas diferentes. A primeira, e até onde a gente imagina, se ela morrer no passado, se o seu corpo astral morrer, a gente imagina que ela morra definitivamente nas 2 linhas temporais. A segunda vulnerabilidade é que, como ela tá convulsionando no presente, ela fica totalmente à mercê de qualquer coisa que acontecer ali enquanto ela estiver viajando no tempo. E aqui a gente tem um pulo do gato, tem várias teorias a respeito disso. E como a gente nunca viu a Julie morrer no passado, nem no presente ou em qualquer linha do tempo, essa parte das vulnerabilidades são muito especulativas. Tem um grupo que acredita que se ela morrer no presente, ela também morre no passado, e tem outro grupo que acredita que se ela morrer no presente, ela fica aprisionada no passado, já que se criou um corpo astral ali, né? Então ela poderia sobreviver no passado a partir dali. Me diz aí, qual que você acha? Você acha que se ela morrer no presente, ela morre no passado? Ou ela fica aprisionada dentro do tempo que ela estiver explorando? E como eu já toquei no assunto das ruínas, é importante a gente complementar aqui que ela não pode viajar de qualquer lugar de From. Ela não pode simplesmente entrar dentro de casa, deitar na sua cama e viajar de um lugar seguro, né? Ela precisa fazer isso de um lugar específico, que são as ruínas onde ela faz essa viagem, né? Onde a gente viu ela fazer essa viagem mais de uma vez. E isso nos leva a mais um detalhe que a gente sabe sobre ser um Storywalker. Você não pode fazer isso sozinho. A Julie não poderia fazer isso sozinha, caso contrário ela já teria morrido 2 vezes na série. Então, como a habilidade dela só funciona na ruína, nesse local específico, ela precisa que alguém tire ela de lá, porque ela não consegue voltar de forma voluntária. Ela precisa ser tirada da ruína para que ela consiga voltar. É claro, até onde a gente sabe e viu até agora, vai que ela pode usar um marcador para voltar pro presente também. É maluco pensar que a Julie já teria morrido 2 vezes, né, se não fosse por conta do Randall tirar ela de dentro da ruína, né? Ela teria morrido pra aquela criatura sorridente e pro Homem de Amarelo. Mas enfim, até aqui tá tudo certinho, você tá entendendo direitinho, eu tô explicando bem porque eu tô tentando explicar do jeito mais simples e do jeito que eu entendi. Mas se eu estiver falando alguma abobrinha, me corrija nos comentários, por favor. Mas eu acredito que eu tô numa linha de raciocínio boa, me diz aí nos comentários se você também acha. Descobrimos nesse episódio 4 que existe uma forma dela controlar essa viagem no tempo, dela viajar de uma forma guiada para momentos específicos de From, que é fazendo um marcador através do tempo. Claramente uma piada com marca-páginas, né, já que estão jogando tanto na nossa cara que From rola de acordo com um livro, né, com uma história contada. Então, um marcador de páginas, um marcador através do tempo. E a Julie acredita que, de acordo com o que ela viu no livro da Gully Gug, de acordo com o que ela viu na parte do Fred, o Storywalker, que tem dentro desse livro que ela e o Randall recuperam da casa derrubada, né, esse livro do Ethan, ela acredita que se ela fizer uma dessas viagens dela através dos capítulos, se ela for pro passado com um pedaço de papel e fizer uma marcação dele no passado, essa marcação que tá sendo feita lá no passado com o seu corpo astral vai aparecer com um papel que tá com ela no presente, enquanto ela tá convulsionando. E assim, estabelecendo uma conexão entre o presente e o passado. Ela poderia usar esse papel para se conectar exatamente onde ela teria deixado no passado. Mas como assim, cara? Como que ela levou o papel pro passado? Foi estabelecido nesse último episódio que, assim como as roupas dela vão para o passado com ela, criando uma cópia idêntica de como ela entrou dentro dessas ruínas, os itens que ela carrega também são levados com ela. Então, se ela levar uma lanterna, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai aparecer no passado com uma lanterna. Porém, a gente vê na série que esse plano dela deu errado e não funcionou, né? O desenho que ela fez no passado não aconteceu com o papel no presente. E a gente acredita que foi essa parte que ela entendeu errado. A gente acredita que o papel não vai pro presente, ele não é alterado no presente. Ela precisa encontrar agora esse pedaço de papel na linha temporal que ela pertence, o presente, entendeu? O papel que ela deixou pra trás com o símbolo lá durante o massacre na infância do Victor, de frente a frente com o Homem de Amarelo, ela precisa encontrar agora nos dias atuais. E a gente também tem até uma teoria como ela poderia encontrar esse papel que ela deixou no passado. Mas, gente, que maluquice é essa? Como que ela vai encontrar um papel que ela deixou no meio da rua 40 anos atrás? Calma, não se afoba, minha criatura ansiosa, porque a gente também tem uma teoria que responde isso, como ela poderia encontrar esse papel no presente. E a resposta é porque esse papel tá com o Victor. O Victor, quando decide ir atrás do Jasper, né, o ventríloco, e pede ajuda
ajuda da Sarah pra isso, porque ela é a pessoa mais aterrorizante de Fromville. Nesse episódio, nesse dia, ele conta pra ela que quando ocorreu o massacre na sua infância, ele queria enterrar todos os corpos das pessoas que ele conhecia, mas ele não foi capaz de fazer isso porque ele era apenas uma criança. Então o menino de branco, que ele afirma que foi o seu único amigo durante todo esse tempo, fala pra ele, diz pra ele pegar os itens dessas pessoas, juntar dentro de uma maleta e enterrar. O que eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu acho muito estranho, agora que a gente tá na 4ª temporada e vê que é a mesma coisa que o Homem de Amarelo faz, né? Pega uma maleta com itens pessoais e se transforma na Sofia de Amarelo. É muito suspeito perceber que é a mesma coisa que o menino de branco pediu pro Victor fazer na sua infância. Pegar itens pessoais, recolher eles, reunir em um lugar e enterrar. Mas talvez eu seja babaca se parar pra pensar, né? Ele pode estar fazendo isso pra impedir que o Homem de Amarelo faça. Mas mesmo assim é muito estranho, eu quero saber de qual lado você tá. Se você confia no menino de branco, se você acha ele suspeito assim como eu. Então a gente acredita que esse marcador que a Julie deixou no passado durante o massacre na infância do Victor pode estar entre esses itens que ele reuniu e colocou dentro da maleta. Mas agora que a coisa começa a ficar mais interessante, sabe por quê? O que você diria se eu te afirmasse que a Julie não precisa criar novos marcadores para viajar através do tempo? E se eu te dissesse que já existem um monte de marcadores espalhados por Fromville? Tá preparado? Porque agora vem a bomba, tá? Agora vem o conteúdo explosivo desse vídeo. E se eu te dissesse que os marcadores espalhados por Fromville são os desenhos do Victor. Esses desenhos que ele fez no decorrer de 40 anos para registrar tudo que ele viveu, para evitar que ele esquecesse. Apesar de não ter funcionado, pelo visto, né? Quem abriu minha mente para essa teoria foi um de vocês, um dos inscritos do meu canal. Foi uma inscrita que comentou no meu último vídeo de análise sobre o 4º episódio dessa 4ª temporada. Vocês acham que eu não leio o que vocês estão falando? Mas eu leio sim, gente. Eu leio tudinho. E quem abriu minha mente para essa teoria foi a Daniela Kempriger, que comentou meu último vídeo de análise do 4º episódio dessa 4ª temporada. E eu tenho certeza que ela nem imaginava que essa teoria dela responderia tantas perguntas que a gente tem de From. Como, por exemplo, como a Julie ganhou a habilidade de Storywalker e como a Tabitha foi parar na cidade do Victor. Além de afirmar no comentário dela que ela acredita que os marcadores são os desenhos do Victor, ela também acredita que através desses desenhos é que a Julie vai encontrar a Sofia original, a verdadeira Sofia que existiu em From, e assim identificar que a atual, a Sofia de Amarelo, é uma impostora. Mas aqui a gente vai focar somente nos marcadores, tá bom? Diferente do que a gente e a Julie acreditava, ela não ganhou os poderes quando ela ficou aprisionada com Randa e a Mariel durante os pesadelos. Ela conquistou essa habilidade lá na 1ª temporada. Mas antes de mais nada, se você chegou até aqui, não esquece o seu joinha, não esquece de comentar o que você tá achando, se eu tô falando coisas que fazem sentido, ou se é tudo pura ladainha. Não esquece de se inscrever, cara, eu tenho certeza que eu não vou aparecer na sua home de novo, hein? Ou vou aparecer assim porque eu sou brabo. E é claro, não esquece de se tornar um membro aqui do canal. O primeiro mês é de graça, se você quiser. Tá maluco, eu racho de rir com essa trend, meu Deus. Como eu já disse, o Victor criou diversas marcações através do tempo, mesmo sem saber. Esses desenhos que são carregados de sentimentos que ele usa pra registrar momentos que ele não quer esquecer. E também momentos bons ou ruins. Mas que a partir do momento que a Julie descobrir que esses desenhos são os marcadores que ela precisa pra viajar através do tempo, serão usados pela Julie pra ir em momentos específicos do tempo. Caso a Julie, por algum motivo idiota, quisesse voltar no tempo e reviver aquele momento com o Homem de Amarelo, ela já não precisaria mais do marcador que ela fez, porque ela tem o desenho do Victor. O Victor fez um desenho daquele momento. A gente, inclusive, tem um desenho que o Victor fez pra Julie no dia que a família Matthews chegou em Fromville, né? O dia que eles se instalaram na Casa Colônia. E, é claro, vários outros momentos no decorrer de 40 anos que o Victor sobreviveu em Fromville. Vários outros momentos. Talvez até o desenho que a Julie vai usar pra chegar perto do momento em que o pai dela morreu pro Homem de Amarelo, pro momento que o Jim morreu pro Homem de Amarelo, vai ser o desenho que ele entregou pro Ethan após o funeral. Um desenho da família reunida, que pode ser o último momento que o Victor viu a família Matthews reunida, né? Eu queria de verdade ter reassistido From inteira antes de fazer esse vídeo, pra eu ver se tinha algum desenho que o Victor fez antes da morte do Jim, mais próximo ali da morte do Jim, mas eu não identifiquei na olhada que eu fiz na 3ª temporada, já que o Victor estava tão ocupado com o pai dele que tinha acabado de chegar em From. E como eu já disse anteriormente, existem milhares de desenhos de From que retratam todos os 40 anos que o Victor passou lá. O problema é que eles não são relacionados à morte do Jim. E como eu já disse em outro vídeo, infelizmente eu acho que a jornada da Julie não é salvar o pai. Talvez essa jornada seja do Ethan, mas não é da Julie. A habilidade dela de Storywalker é para que ela consiga preencher as lacunas que faltam nas teorias do Jade, nas teorias do Boyd, no que eles estão procurando, até mesmo pra Tabitha, a respeito da Miranda. Beleza, Joy, teoria boa, os marcadores serem os desenhos do Victor, mas como que isso explica como a Julie ganhou a habilidade lá na 1ª temporada? É pra já, meu querido, te explico
agora, tá bom? Lembra só, lá na primeira temporada, durante o massacre da Casa Colônia, a gente vê a Julie indo se esconder lá no quarto do Victor depois de ter saído de um momento muito embaraçoso com a Fátima, depois de pedir um beijo pra ela. E quando os dois ali percebem o que tá acontecendo dentro da Casa Colônia, quando a casa é invadida pelas criaturas sorridentes, o Victor, que não era bobo nem nada, já tinha um plano pra caso isso acontecesse. Ele pega um bolo de desenhos e coloca junto da Julie e pede pra que a Julie leve para o Ethan. E assim que eles saem da Casa Colônia pela janela, em vez de ir em direção à cidade, o Victor insiste que ela vá em direção à floresta e coloca ela dentro de uma árvore mágica com os desenhos dele, que transporta ela pro refúgio onde ele ficou quando a Miranda foi embora. E foi nesse momento que ela entrou dentro de uma árvore mágica repleta de marcadores criados pelo Victor, que, de acordo com essa teoria, a Julie ganhou a habilidade de Storywalker. Um detalhe muito interessante na edição de From, né, como eles editam os episódios, é que quando a pessoa entra dentro de uma árvore mágica, a transição é quase a mesma de quando a Julie entra dentro da ruína. E se você parar pra pensar, a pessoa desaparece dentro da árvore mágica da mesma forma que a Julie desaparece na frente do Homem de Amarelo, como se essa habilidade de Storywalker da Julie fosse fruto da árvore que ela entrou. E é por isso que a Julie consegue viajar através do tempo. E se você parar pra pensar também, quando você entra numa árvore mágica, você surge de forma aleatória dentro da cidade. E se você parar pra pensar também, quando a Julie entra dentro da ruína pra exercer essa habilidade de Storywalker, ela também aparece de forma aleatória em algum lugar da cidade, quando ela não tá usando marcadores. Porque eu acredito que com os marcadores, os desenhos do Victor, ela vai ter a imagem mental de onde ela vai e vai parar certinho onde o desenho do Victor aponta. E agora vamos falar sobre a Tabitha, tá bom? Porque se você parar pra pensar, não foi muita coincidência a Tabitha sair de From e cair justamente na cidade em que o pai do Victor morava. Só que se você voltar um pouco no final da segunda temporada, você vai ver que a Tabitha, ela pediu o Victor para que ele levasse ela para a árvore mágica, e lá ele deu a lancheirinha dele para ela. Lancheirinha essa que tinha o endereço da casa dele, mas que também tinha um desenho enrolando os biscoitos. E sabe uma coisa que é muito curiosa nessa história? Que a gente conseguiu identificar que desenho é esse, e é esse daqui. Esse desenho que parece muito o bairro que o Victor morou. E se você parar para pensar, isso faz super sentido com o que o menino de branco disse para Tabitha no terceiro episódio dessa quarta temporada, que possivelmente a árvore mágica não levaria ela para onde ela queria ir nesse momento. Isso porque ela não estava com nenhum dos marcadores criados pelo Victor. E é muito maluco parar pra pensar que quando a Julie descobrir que os desenhos do Victor são marcadores, ela vai estar com a faca e o queijo na mão, podendo viajar pra qualquer momento, qualquer capítulo de From, qualquer outra civilização que teve antes deles. E os marcadores já existirem é muito bom pra Julie também, que vai evitar que ela se ponha em risco tentando criar outro. Só nessa temporada ela já foi de Vasco quase 2 vezes. E com os desenhos do Victor ela já tem uma imagem mental de pra onde ela vai, né? O que aconteceu ali, onde que ela quer cair em From, em qual momento de From ela quer cair. Quase que um catálogo de viagem no tempo, se você parar pra pensar. Mas então essa é a teoria que eu queria apresentar pra vocês, que eu tô muito animado e quero muito que seja verdade, porque se for, vai dizer algo ainda mais bizarro sobre From, que eu vou dizer em outro vídeo, mas que eu antecipo pra vocês agora, que se esses marcadores, se os desenhos do Victor forem reais, a gente já tem um grande indício de quem criou From. E apesar do que você tá achando, eu não tô falando do Victor. Mas é claro que pra não perder esse vídeo que eu tô escrevendo com muita calma, você pode se inscrever no canal, ficar aqui, fazer parte dessa família que gosta tanto de From, de séries de mistérios e tudo mais. Largar o like se você não largou. Se você não largou o like até aqui agora, é a última chance, hein? E é claro, comentar a sua teoria sobre tudo que eu falei, se você vê outra coisa, se você enxerga outra coisa, se você acha que a teoria dos objetos também é real. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração e tchau.